Olá pessoal, eu sou a Mariana Reis, instrutora de Pilates. A aula de hoje foi pensada para quem nunca fez Pilates. O Pilates ele é um método de exercícios que trabalha força, flexibilidade, equilíbrio, melhora a postura, melhora a consciência corporal, ele trabalha a capacidade respiratória, além de diversos outros benefícios. Então, na aula de hoje, eu vou explicar os princípios básicos necessários para você praticar o Pilates e é importante que você se concentre e que você me ouça. Então, escolhe um cantinho da sua casa tranquilo, estenda o seu tapetinho e vem comigo. Então, deitados, de barriga para cima, vamos primeiro pensar no posicionamento do seu corpo. Então, veja se os seus pés estão alinhados com seus quadris e se os seus joelhos acompanham esse alinhamento. Vamos pensar agora no posicionamento da sua pelve. Então, coloque as mãos sobre a pelve e imagine que a sua pelve é uma bacia cheia de água. Imagine que essa água vai tombar na direção do seu umbigo. Então, traga essa bacia para trás. E agora faça o movimento contrário. Imagina que a água vai tombar na direção dos seus pés. Faça esse movimento algumas vezes. Tombe a água para a direção do umbigo e tombe a água na direção dos seus pés. E durante essa movimentação da pelve, perceba como que a sua coluna lombar se comporta. Perceba que quando você tomba a água para o seu umbigo, a lombar encosta no chão e quando você tomba a água na direção dos seus pés, ela se afasta do chão. Continue com esse movimento algumas vezes. E agora a gente vai parar com essa bacia de água nivelada. Tenta perceber que com a pelve nivelada, na posição neutra que a gente chama, a descarga de peso fica sobre a região do seu sacro, lá na base da sua coluna. Perceba também que a coluna lombar ficou levemente desapoiada do solo. Então essa é a nossa posição neutra. Quando a descarga de peso fica sobre o sacro, imagina a nossa bacia de água nivelada e a lombar com uma leve curvatura, com a sua curvatura natural. Nessa posição, a gente vai fazer a contração profunda da musculatura do abdômen. Essa contração vai ajudar a gente a estabilizar a coluna nessa posição neutra que a gente encontrou. Como que é essa contração? É como se você encolhesse um pouquinho o seu umbigo. É uma contração leve, suave, não é uma contração forte, porque a gente quer manter ela constante. Então, encolhe um pouquinho a barriga, levemente, gentilmente. E com essa contração, a gente vai pensar na respiração. No Pilates, a gente puxa o ar pelo nariz e solta o ar pela boca. Então, a gente está com a coluna na posição neutra, com o meu abdômen contraído. Eu vou levar as mãos sobre as costelas. Ache os ossos das costelas e mantenha os dedos das mãos unidos. Quando você puxar o ar pelo nariz, a gente vai sentir as mãos se afastando uma da outra, os dedos se afastando. É um movimento que as suas costelas estão fazendo, elas estão se afastando e estão subindo. Quando você soltar o ar pela boca, você vai sentir as mãos se aproximando e descendo, que é o movimento que as costelas estão fazendo. Elas estão se aproximando e estão descendo na direção da pelve. Então, presta atenção nessa respiração. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. E vá percebendo o movimento das suas mãos e das suas costelas. Puxa o ar e solta o ar pela boca.
Mantenha constante a contração para que a gente consiga direcionar o ar nessa região da caixa torácica. Então, sinta a expansão da caixa torácica quando você inspira e sinta ela se esvaziando na expiração. Repara se a sua respiração está curta e tenta prolongar tanto a inspiração quanto a expiração. Então, se concentre em manter a coluna na posição neutra que a gente encontrou, a contração constante do seu abdômen, para que a gente consiga direcionar o ar para a caixa torácica. Vamos fazer mais 2 vezes essa respiração. Mantendo essa mesma posição, a coluna na posição neutra, mantendo a contração constante da musculatura abdominal, pode estender os braços à frente. A gente vai soltar um pouquinho os quadris, mantendo o posicionamento estável da coluna. Então, puxe o ar aqui pelo nariz, soltando o ar, comece a deslizar o seu calcanhar para frente até estender totalmente a sua perna. Puxe o ar parado e solte o ar retornando, deslizando o calcanhar. Vamos trocar a perna. Puxe o ar parado, soltando o ar. Deslize o calcanhar para frente até estender totalmente a perna. Repare se sua coluna continua estabilizada na neutra. Puxe o ar aqui e solte o ar deslizando. E troque a perna. Puxe o ar, solte o ar deslizando o calcanhar. Inspire e solte o ar retornando. Então, tente fazer esse movimento, mantendo o abdômen contraído, para manter a coluna estabilizada. Deslize soltando o ar. Inspire lá na frente. Solte o ar retornando. A última vez com a outra perna, solte o ar, desliza. Puxe o ar e solte o ar retornando. Daqui, a gente vai levar os braços para cima para mobilizar as escápulas. Então, inspirando, cresça os braços para cima e soltando o ar, retorne encostando as escápulas no chão. Então, inspire, alcançando as mãos e os ombros para o teto. Soltando o ar, retorne sentindo o apoio das suas escápulas no chão. Inspire, alcança o teto. E solte o ar retornando. Repare se os seus ombros não estão grudados nas orelhas. Se tiver, afaste. E sempre com a contração do seu abdômen constante, suave e constante. Mais uma vez, alcança o teto inspirando e solte o ar. Vamos parar com as escápulas encostadas no solo. Puxe o ar aqui. Soltando o ar, leve os braços para trás da cabeça e retorne inspirando. Então, solte o ar, leve os braços para trás, retorne inspirando. Quando a gente leva os braços para trás, a tendência é projetar as costelas para cima e fazer uma extensão de coluna. Não deixe isso acontecer. Tente manter a coluna na posição neutra que a gente encontrou e use a expiração para descer as costelas enquanto os braços vão para trás. E retorne inspirando. Então, sinta as costelas deslizando para dentro e para baixo quando os braços vão para trás. Retorne inspirando.
Mais 2 vezes. Volte os braços devagar ao solo. E dessa posição, a gente vai mexer um pouquinho a lombar. A gente vai sair da posição neutra para fazer uma mobilização de coluna, elevando o quadril. Então, puxe o ar aqui, soltando o ar. Lembra do primeiro exercício que a gente encostou a lombar no chão? Então, a gente vai fazer isso. A gente vai sair da neutra, vai encostar a lombar no chão, vai contrair os glúteos agora para elevar a pelve. Vou descarregar o meu peso lá nas escápulas, puxo o ar aqui e soltando o ar eu vou descer vértebra por vértebra, mobilizando a minha coluna até voltar para a posição neutra. Então, puxo o ar aqui, solte o ar. Lembra da água? Derrama a água lá para o seu umbigo, contrai os seus glúteos e suba a pelve. Descarregue o peso lá nas escápulas. Puxe o ar aqui e solte o ar. Vai encostando a torácica, a lombar e retorne para a posição neutra, descarregando o peso lá no sacro. Puxe o ar aqui, solte o ar. Tombe a água lá para o umbigo, contrai os glúteos e suba. Mantenha o olhar lá para o teto. Puxe o ar, soltando o ar, vai encostando a coluna devagar no chão, até retornar para a posição neutra. Inspire aqui embaixo, soltando o ar. Passe a lombar pelo chão, contrai os glúteos e suba. Inspire aqui em cima e soltando o ar, vai descendo vértebra por vértebra, até encontrar novamente a posição neutra da coluna. Inspira, solte o ar, passa a lombar pelo chão, contrai os glúteos e sobe. Puxe o ar aqui em cima, soltando o ar, vai descendo devagar, mobilizando a sua coluna até voltar para a posição neutra. Mais uma vez, puxe o ar aqui, soltando o ar, passe a lombar pelo chão, contraia os glúteos e suba. Puxe o ar em cima e soltando o ar, mobilize a coluna para descer devagar. Muito bem. Agora a gente vai fazer uma movimentação com a cervical. Então, o seu olhar está direcionado para o teto. Puxando o ar, direcione o olhar um pouco mais à frente, sentindo o queixo se aproximando do peito e retorne inspirando, olhando para cima. Então, puxe o ar, direcione o olhar para frente, sinta o queixo se aproximando do peito e sinta um alongamento na parte posterior do seu pescoço. E retorne soltando o ar. Inspire direcionando o olhar para frente e retorne. Repare que a cabeça não desapoia do chão. Você só arrasta um pouquinho a cabeça com o queixo na direção do peito e retorna expirando. Puxa o ar, arrasta um pouquinho a cabeça direcionando o olhar à frente e retorne soltando o ar. Agora nós vamos parar com o olhar direcionado à frente, soltando o ar, mantendo essa posição da cabeça, desapoie a cabeça e desapoie os ombros fazendo uma flexão de tronco. Puxe o ar aqui e retorne soltando o ar. Então, novamente, direcione o olhar à frente, inspirando, solte o ar, elevando a cabeça e o tronco, puxe o ar aqui e retorne soltando o ar. Direcione o olhar à frente, suba soltando o ar, perceba os braços crescendo à frente, os braços flutuam no solo. Puxe o ar parado e retorne soltando o ar. Direcione o olhar à frente na inspiração, solte o ar subindo, puxe o ar aqui e retorne soltando o ar. Então, a gente posiciona a cabeça primeiro, para depois elevar o tronco. Inspire e retorne soltando o ar.
Vamos parar um pouquinho na próxima vez. Então, direcione o olhar à frente, inspirando. Suba, soltando o ar. Perceba se nessa posição você mantém a descarga de peso sobre o sacro. Perceba se a água continua nivelada. Puxe o ar aqui e retorne soltando o ar. Só mais uma vez. Direcione o olhar à frente. Suba soltando o ar. Perceba se aqui em cima sua pelve continua nivelada. Inspire e retorne soltando o ar. Se precisar, vire a cabeça um pouquinho de um lado para o outro para descansar a cervical. Abrace os seus joelhos para relaxar a sua coluna. E dessa posição a gente vai para 6 apoios. Mãos, joelhos e pés apoiados. Então, devagar deite de lado. Nessa posição, mãos embaixo de ombros, joelhos embaixo de quadris. A gente vai fazer uma mobilização da coluna. Então, soltando o ar, comece o movimento pela sua pelve, pela sua lombar, arredondando a coluna na expiração, empurrando o chão com as mãos, direcionando o olhar para os seus joelhos. Puxe o ar aqui e soltando o ar, vai estendendo a coluna lombar, torácica, até chegar na cabeça. Puxe o ar, soltando o ar, arredonde a coluna, empurre o chão com as mãos, contraia bem o seu abdômen, inspire e solte o ar, estendendo a coluna até alinhar com a cabeça. Puxe o ar aqui, solte o ar arredondando, inspire e solte o ar para estender. E a última vez, solte o ar arredonde, empurre o chão com as mãos, relaxe a cabeça, inspire e solte o ar na extensão. Sente nos calcanhares, relaxe o tronco, estenda os braços, respire um pouquinho nessa posição. E devagar desenrole a sua coluna. Vamos agora deitar de lado. Então, o braço flexionado, cabeça descansando sobre o braço, pernas flexionadas. Vamos pensar em manter a coluna alinhada nessa posição. Então, leve a sua pelve para longe da sua caixa torácica, mantendo as cinturas alongadas. Nessa posição, suba a perna de cima, mantenha o joelho direcionado para frente. Soltando o ar, a gente vai elevar o joelho para o teto e retornar o joelho para frente. Então, tente manter as suas cinturas alongadas, a coluna estabilizada, enquanto a gente move a perna trabalhando a região do quadril. Solte o ar elevando o joelho, retorne inspirando. Deixe o seu pé bem firme, em flex. E tente mover somente a sua coxa. Tente pensar no movimento do quadril, mantendo a pelve estabilizada e a coluna estabilizada. Solte o ar subindo, retorne inspirando. Suba a perna até onde você consegue manter essa estabilidade de pelve e de tronco. Só mais 2 vezes. E uma última. Descanse a perna. Vamos trocar o lado? Braço flexionado, pernas flexionadas. Leve a pelve para longe da sua caixa torácica, alongando as cinturas. Suba a perna de cima. Puxe o ar aqui, soltando o ar. Leve o joelho para cima e retorne na inspiração. Tente manter a estabilidade da coluna durante o movimento da perna.
Lembra de manter o abdômen contraído, aquela contração suave e constante. Mais 3 vezes. E descanse. Para a gente agora virar de barriga para baixo. Então, mãos apoiadas no solo, cotovelos apontando para trás. Nessa posição de barriga para baixo, a gente precisa também estabilizar a coluna. Então, pense em levar o seu pubis para o chão, sentindo a contração de glúteos e de abdômen, estabilizando a posição da pelve. Puxando o ar, a gente vai direcionar o olhar um pouquinho mais à frente, lá na pontinha do seu tapete, e levemente pressionando as mãos contra o chão, vamos desapoiar o peitoral do chão. Os cotovelos permanecem no solo. Devagar a gente vai retornar direcionando o olhar novamente para baixo. Então pense em direcionar o olhar um pouco mais à frente na ponta do seu colchonete. Pressione as mãos contra o chão durante a inspiração e suba um pouquinho o peitoral e retorne. Então direcione o olhar para frente na pontinha do seu colchonete e vá tirando o seu peito do chão, mantendo os cotovelos ainda apoiados. Retorne devagar. Use a pressão das mãos contra o chão para afastar os ombros das orelhas durante a sua subida. E retorne soltando o ar. Direcione o olhar para frente, pressione as mãos contra o chão para estabilizar as suas escápulas. O peito sai um pouquinho do chão e retorna. O olhar vai direcionando à frente, as mãos pressionam o chão, o seu externo quer olhar o que acontece lá na frente e retorne devagar. Por mais 2 vezes, direcione o olhar à frente, pressione as mãos levemente contra o chão, suba inspirando, retorne soltando o ar e a última vez. Volte sentando nos calcanhares para relaxar a coluna. Faça uma respiração aqui atrás. Desenrole a sua coluna devagar. E agora a gente vai sentar, sentados com as pernas afastadas e os joelhos levemente flexionados, para que a gente consiga sentar sobre os isquios, os ossos da pelve, e manter a coluna alinhada para cima. Pense no seu topo da cabeça crescendo lá para o teto. Puxe o ar aqui, soltando o ar, aproxime o queixo do peito e vai caminhando com as mãos na direção dos seus pés. Não é importante chegar até os pés. Pense em criar uma letra C com a sua coluna, arredondando a coluna para frente, mantendo a contração do seu abdômen. Puxe o ar aqui e retorne soltando o ar. Então, por enquanto, não pense em chegar até os pés. Pense na posição da sua coluna. Pense em crescer a coluna para cima e arredondar ela para frente. Imagine que tem uma bola enorme entre as suas coxas. Você quer ir com o seu tronco por cima da sua bola. Puxe o ar e retorne soltando. Então, puxe o ar aqui. Solte o ar, aproxime o queixo do peito. Vai caminhando com as mãos na direção dos pés. Pense na posição da sua coluna. Mantenha o seu abdômen contraído. Puxe o ar e retorne soltando o ar. Inspire aqui, solte o ar, aproxime o queixo do peito, sente a resistência do abdômen enquanto você faz o movimento com o tronco à frente. Puxe o ar aqui e retorne soltando o ar. Chegou, pense em crescer o topo da cabeça para cima, inspire,
Solte o ar, aproxime o queixo do peito. Desça devagar. Inspire lá na frente e retorne soltando o ar. Vamos mais uma vez. Inspire aqui. Solte o ar, aproxime o queixo do peito. Inspire lá na frente. Retorne soltando o ar. Devagar, flexione os seus joelhos, unindo as solas dos pés. Nessa posição, leve o seu tronco à frente e descanse um pouquinho lá na frente. Faça uma respiração profunda. Devagar, retorne o tronco. Cresça a coluna para cima. E estamos finalizando. Espero que vocês tenham gostado da prática de hoje. A aula foi pensada para quem nunca praticou Pilates. Espero que vocês tenham me acompanhado. Se vocês gostaram, dá um joinha, comente aqui embaixo para saber se vocês estão gostando do conteúdo, se vocês querem mais vídeos com esse tipo de conteúdo. Muito obrigada, até o próximo vídeo.